Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Versículo 4, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Deixa eu trazer esta revelação da parte de Deus ao teu coração. Eu preciso só que você me ouça e me compreenda por 8 minutos, para depois eu entrar na aplicação da mensagem. Ezequiel foi um profeta que viveu no mesmo período que o profeta Daniel, que o profeta Jeremias, e eles viveram num período chamado período do exílio babilônico. É aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus. No período do exílio babilônico, entre Ezequiel, Jeremias e Daniel, houve diferenças entre eles três. Viveram no mesmo período, nasceram no mesmo período, tiveram ministérios de profeta, mas viveram em oportunidades e momentos proféticos diferentes. Daniel foi o profeta que saiu de Jerusalém com 13 para 14 anos, foi levado em exílio para a Babilônia, ali chegou como exilado, e Deus o exaltou e o fez primeiro-ministro daquela nação. Daniel, ele serviu ao governo babilônico e serviu ao governo persa. Daniel sai de Jerusalém, levado como exilado, vai para a Babilônia e morre ali, com 80 e poucos anos de idade. Ali no capítulo 12, verso 11 e 12, Deus disse a Daniel: tu porém vai até o fim, porque no final dos teus dias descansarás. Ele vai para a Babilônia e morre em Babilônia. Jeremias, quando Deus disse a ele no capítulo 1 do seu livro: desde o ventre da tua mãe te conheci, desde a madre te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Jeremias tinha ali uma média de 16 a 17 anos. Jeremias não era para ter sido profeta. Jeremias era filho de sacerdote, estudou na escola sacerdotal, estava aprendendo a ser sacerdote. Ele ia estar trabalhando ao lado do seu pai. O seu pai tinha uma inspiração de ver o seu filho também sacerdote, assim como ele, o sacerdote Ilquias, também cumpria esse ofício. No dia, ou na semana, ou no mês em que Jeremias iria se formar na escola de sacerdote, ele tem um sonho, e naquele sonho Deus se revela a ele dizendo: desde o ventre da tua mãe te conheci, e desde a madre te santifiquei, as nações eu te chamei para ser profeta. O que é que vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo sobre a minha palavra e eu a farei cumprir. Ali ele disse: ai de mim que sou criança. Ou seja, Senhor, o sacerdote é sustentado pelo governo, o profeta é sustentado pelo Senhor. O sacerdote tem porta aberta em tudo que é casa.
casa. O profeta, ele muitas vezes é rejeitado em muitos lugares, mas Deus disse para ele: aonde tu fores eu irei, o que falares eu falarei, as minhas palavras vai na tua boca e eu serei contigo por onde quer que você fores. Deus está levantando através desta juventude da Convenção do Parasul, nesse congresso, nos congressos que virão, uma geração de profeta, uma juventude de profeta, que não vai ter medo contra o pecado, que não vai ter medo contra o sistema, e vai se levantar como voz profética nesse estado e nessa nação. Ali, ao mesmo tempo, Jeremias escreve o seu livro, e durante o período do exílio babilônico, ele ali escreve o livro de Lamentações. Por que Lamentações? Porque Deus o levantou para pregar a mensagem do arrependimento. O povo é meu, o povo é geração minha, é a minha nação, está na terra que eu dei, mas o povo está adorando a deuses estranhos. Começa a profetizar arrependimento, para que o povo volte a me adorar, a glorificar o meu nome, sendo eu o único Deus. E Jeremias começou a profetizar, e quanto mais ele profetizava, mais o povo trancava ele em prisões, lançava ele em cisterna, botava ele em buraco. Certo dia, Jeremias estava preso, com lama até o pescoço, lamentando e chorando e dizendo: aonde tu estás, Senhor? E Deus disse: eu estou aqui. O povo é dura cerviz, é coração duro, mas o povo é meu. Eu vou trazer o povo, vou trazer com gancho pela boca, mas eu vou trazer, vou te arrancar daí. Aí Deus arranca Jeremias do calabouço, leva ele numa olaria. Capítulo 18 do seu livro, ele chega na beira daquela, na porta daquela olaria, e ali ele vê o oleiro fabricando um vaso. Ele ficou quieto para não atrapalhar o trabalho daquele oleiro, e o oleiro ali trabalhando aquele barro, pegando barro no barranco, botando barro no carrinho, levando para a olaria, amassando barro, limpando barro, botando barro na roda, fazendo um vaso, colocando na prateleira. Depois de pronto, o vaso cai, quebra, deixa de ser vaso, passa a ser caco. O oleiro pega os cacos, amolece o barro e faz um vaso novo. E Jeremias ficou vendo aquele processo todo, e ali Deus disse para ele: assim como este oleiro fez com este vaso, não pode eu, Senhor, fazer com a nação de Israel? E ele disse: tu pode, Senhor, e então eu farei. Se você ler o capítulo 19, 20 e 21 do profeta Jeremias, você vai ver Jeremias profetizando juízo, espada e conserto. Foi aonde deu-se a invasão da Babilônia em Jerusalém. E o profeta Ezequiel, o que tem a ver com isso? Ezequiel, lá no capítulo 1 do seu livro, era um profeta medíocre, um profeta que não acreditava, um profeta que não cria nas promessas de Deus. Tinha chamada de profeta, mas não tinha unção de profeta. Tinha o desejo de Deus para ser profeta, mas não tinha a coragem de ser profeta. Quando chega lá no capítulo 2, ele está deitado na beira de um rio lá em Babilônia, chamado rio Quedar, e deitado de rosto em terra, chorava e lamentava, dizendo: ó Deus, aonde está o Deus de meus pais? Ó Senhor, aonde está o Deus que abriu o grande mar para Israel passar, que abriu o Jordão e passaram a pé enxuto? Aonde está o Deus de meus avós? Aonde está o Deus de meus pais, que nos colocou em Babilônia? E os anos passam e eles morreram dizendo que tu nos arrancaria daqui. Foi nesse momento de oração e lamento que o Espírito de Deus veio sobre o rio Quedar, desceu ali onde estava o profeta, e Deus se revelou a ele dizendo: Ezequiel, Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece. Ezequiel, Ezequiel, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Põe-te de pé, eu tenho revelação para você. Põe-te de pé, eu tenho palavra profética para você. Põe-te de pé, eu tenho coisa fresca do céu. Deixa eu te falar uma coisa:
coisa: Deus não traz revelação para quem é medíocre. Deus não traz revelação para quem é covarde. Deus não traz revelação para quem lamenta. Deus não traz revelação para quem fica deitado. Deus não traz revelação para quem fica esperando. Deus não traz revelação para quem está em zona de conforto. Quer ouvir Deus falar? Levanta. Quer ouvir Deus falar? Glorifica. Quer ouvir Deus falar? Exalta. Quer ouvir Deus falar? Reage. Quer ouvir Deus falar? Acredita, não adianta. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Ai, Senhor, oh Pai, ninguém me ajuda, ninguém te ajuda e não vai te ajudar, ninguém te ampara e não vai te amparar. Deus não levanta anjo para socorrer quem é medíocre e quem é frouxo, só quem é covarde. Aleluia. Os covardes, Ele não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Eu não tenho prazer no frouxo, eu não tenho prazer no covarde. Eu estou falando aqui com uma geração de jovens, conforme o vosso pastor falou, que viajou 2 dias, 3 dias, 1 dia, 24 horas para participar de um congresso aqui nesta cidade. Se veio, veio porque ama. Se veio, veio porque tem fome. Se veio, porque quer receber mais de Deus. Então, geração de jovens, assim te diz o Senhor: levanta, porque Deus quer falar contigo. Levanta, porque tem revelação do céu para a tua vida. Deus não se entende, Deus não se compreende. Não há por que entender os desígnios de Deus, o porquê que Deus permite provações e adversidade em nossa vida. Enquanto Ezequiel ficou deitado chorando e lamentando, Deus não trazia revelação. Quando ele levanta, Deus começa a revelar para ele. Deus começa a dar livramento através da vida dele. Você precisa entender que Deus reage à nossa atitude. Vai ler os evangelhos. 90% dos milagres que Jesus operou, não foi Jesus que foi até as pessoas. Não, as pessoas vieram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue saiu da onde estava e foi até Jesus. O leproso de São Mateus 8 venceu a multidão e foi até Jesus. O paralítico de Cafarnaum saiu andando, pulando, mas tiveram que destelhar uma casa e botar ele na presença de Jesus. Jesus não foi lá curar ele, foram os amigos que o colocaram até Jesus. Quer vitória? Vai até Jesus. Quer vitória? Busca Jesus. Quer vitória? Vê aonde ele está. Quer vitória? Tenha sede. João 7,39 diz: quem crê em mim, como diz as minhas palavras, rios de água viva vão correr dentro de você. Ezequiel, em vez de ficar lamentando, ora. Em vez de ficar querendo entender, tem uma atitude. Você pode me perguntar nesta noite: Pastor Samuel, de que tamanho é Deus? Qual o tamanho de Deus? E eu vou responder para você que Deus, Ele é do tamanho da visão que você tem. Eu não precisava pregar aqui hoje, pastor Ibanez. 40 minutos atrás teve uma pregação aqui maravilhosa, que foi essa moça que veio cantar aqui de joelho. Isso aqui já foi a pregação da noite. Eu só estou trazendo uma cereja no bolo, mas a mensagem foi essa moça aqui, que saiu da onde estava, não sei aonde que ela está ali, e ela veio de joelho aqui, louvou, cantou e voltou de joelho.
Você quer uma inspiração nessa noite? Olha para essa moça. Ó Deus, me dá uma visão de ânimo do céu. Não precisa ser do céu. Olha para ela. Não teve vergonha. Não pediu para ninguém ajudar. Não veio reclamando. Não veio se lamentando. Foi chamado o nome. Veio, pegou o microfone, deu o recado, devolveu o microfone e voltou para o lugar dela. Você pode, você pode, você pode, você pode. Eu tenho um presbítero lá na igreja de Cabo Frio, cego, advogado, pós-graduado, mestrado e professor de universidade. Cego, não enxerga nada, fez mestrado em faculdade federal e dá aula para universitários em faculdade federal. São pessoas que não vê limite para crescimento. Aí eu volto numa pergunta, falando a essa geração, de que tamanho é Deus? Deus é do tamanho daquilo que você enxerga. Se a tua visão, ela vai até aqui, Deus vai até aqui. Deus não vai comigo aonde Ele quer. Deus vai comigo aonde eu creio que Ele pode me levar. Deus não manifesta poder pela vontade dEle. Deus manifesta poder pela manifestação da minha fé. A vontade dEle é que eu cresça. A vontade dEle é que eu amadureça. A vontade dEle é que eu vença. A vontade dEle é que eu seja bênção. De que tamanho é a tua visão? Até onde você enxerga? A tua visão vai estabelecer o tamanho de Deus na sua vida. Se você crê que pode ir longe, Deus vai te levar longe. Se você crê que não há limite, Deus vai te fazer crescer até onde você enxerga. Seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida espiritual. Ezequiel estava na beira do rio. Ezequiel, o seu livro, dos 66 livros da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel é o livro mais difícil de interpretação. O mais difícil. Você vai pegar Ezequiel, 80% desse livro é sinais e alegorias. Ezequiel foi um profeta de profundidade, relacionamento e intimidade com Deus. Só teve um detalhe: primeiro ele teve que agir, primeiro teve que reagir, primeiro teve que levantar, primeiro teve que caminhar, primeiro teve que seguir, primeiro teve que tomar uma atitude. Ei, olhe para você. Ei, olhe para você. Olhe para a sua mão. Faça isso todos. Olhe para você. Olhe para você. Olhe para o seu braço. Olhe para a sua mão. Olhe para você. Você que tem um espelho aí, pega o seu celular. Por gentileza, meu pedido, pegue o seu celular e faça dele um espelho. Faça isso. Liga ele no vídeo. Liga o seu celular na câmera. Todos, faça isso, por favor. Se você crê que a palavra de Deus está na minha boca, faça isso. Pega o seu celular, coloca ele na foto. Coloca na foto e olha para o seu rosto. Olha para o seu rosto. Faça isso. Não precisa olhar para ninguém que está do lado não. Olha para você mesmo. Olha para o seu rosto. Olhando para o seu rosto, eu te faço uma pergunta da parte de Deus.
O que é que você está vendo? Quem é que você está vendo? O que você está vendo? Se você estiver olhando para um medíocre, se você estiver olhando para um frouxo, se você estiver olhando para um covarde, fica calado, levanta e vai embora, aqui não é o teu lugar. Mas se estiver olhando para alguém que Deus ungiu para vencer, chamou para vencer, levantou para vencer, levante as duas mãos para o alto e glorifique a Ele com as melhores glórias que você tem. Deus não está perguntando qual é a tua condição. O que Deus está perguntando, qual é a tua coragem. Deus não está perguntando quais são as tuas ferramentas. Deus não está perguntando qual é a família simples que você nasceu. E Ele também não está preocupado com a tua origem. O que Ele quer é se você tem coragem, se você tem persistência, se você é perseverante, se você é resignado. É isso que interessa para Ele. Mesmo porque, num congresso como esse, vendo uma jovem que me antecedeu aqui, trazer uma palavra gostosa e bonita como essa, eu vejo cumprir 1 Coríntios capítulo 1, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, usa as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, e isso se cumpriu na vida dela, na minha e na vida de cada um que está aqui nesta noite. Que tem a ver essa mensagem com o capítulo 47. Isso aqui fala de atitude. Isso foi uma visão. O tema do congresso fala de imersão. Tive uma visão. Um rio que corria pelos umbrais da porta. Que portas são essas? Porta do reino. Para você entender o capítulo 47, primeiro tem que passar pelo 37, que fala do renascimento do vale de ossos secos. Ossos secos, restauração. Capítulo 47, avivamento. Deus nunca manda avivamento sem antes mandar conversão e restauração para alguém. Primeiro Ele salva, depois Ele aviva. Primeiro Ele liberta, depois Ele unge. Primeiro Ele chama, depois Ele capacita. Correu o rio veio pelos umbrais da porta. Ezequiel ficou vendo aquilo, e as águas começaram a invadir, cobriram seus pés, e ele diz: 1000 côvados. Côvado é um antebraço que você tem, 40 e poucos centímetros. Águas que davam pelas canelas, águas que davam pelo artelho. Me faz um favor aqui. Ei, baixa a cabeça, olha para os seus pés, todos. Águas que davam pelos artelhos. Balança os pés assim como eu estou fazendo com o meu. Balança. Só quem crê que tem um rio do Espírito Santo aqui. Balança. Balança. Águas que davam pelos artelhos. Depois mediu 1000 côvados, mais 1000, águas que davam no joelho. Água na canela, molha, mas não impede caminhada. Faz o que quer, vai para onde quer, decide por si próprio. Água que bate no joelho, já limita a tua caminhada. Você já não corre, você vai no tempo de Deus. Você já não vai aonde quer, é Deus que tem que te levar. Você não decide por si próprio, é o Espírito Santo que decide pela tua vida. O que está falando Ezequiel 47? De níveis espirituais. E níveis espirituais
É você que escolhe em que nível você quer estar. Água no joelho. Ó, bate no joelho. Bate, bate, bate. Bora. Diga, as águas, mais alto, as águas estão no joelho. Aleluia. Depois mediu mais 1000 côvados, águas que davam nos lombos. Aí não tem nem mais como caminhar, tem que nadar. E você só nada no Espírito Santo. Vai batendo o braço aí e vai nadando. Vai batendo o braço aí e vai nadando. Bate o braço dando glória. Bate o braço dando glória. Bate o braço dando glória. Tem hora, pastor Ibanez, que os braços se cansam de nadar porque os músculos doem. É quando Deus manda uma onda para empurrar a gente. Quando você tiver com o músculo doendo de tanto nadar, Deus vai mandar uma onda que vai te empurrar e vai dizer: vambora, 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 vambora. Ezequiel, te mandei o nível de salvação, água no artelho. Te coloquei num nível de batismo com o Espírito Santo, água no joelho. Te dei dons do meu Espírito, água nos lombos. Agora eu tenho revelações grandes para você. Depende de você em querer saber se vai mergulhar nisso. Porque a quem muito se dá, muito se cobra. Aí já não depende mais dos seus pés, já não depende mais dos seus joelhos, já não depende mais das suas braçadas. Você vai depender 100% de Deus. Nível espiritual. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda. Qual é o nível de espiritualidade que você quer ter com Deus? Aonde você quer o nível da água do Espírito Santo? Na canela, no joelho. Hoje nós vivemos numa geração de cristianismo no Brasil, que estão se conformando com o sistema do mundo, para deixar o mundo entrar na igreja. Por que essas colunas são azul? Se botar de preto é melhor. Por que lâmpada clara? Se em vez de lâmpada pode botar luzes. Por que templo? Se o templo pode virar boate. Por que cantor para adorar? Se pode trazer alguém para fazer show. E por que pregador para pregar? Se pode. Obrigada, muito obrigado, está lindo. Por que trazer um pregador? Se pode trazer alguém para dar espetáculo e ficar contando piada para a igreja. Você está aqui para rir ou está aqui para receber revelação? Por que ouvir o pastor da igreja, se a geração de hoje é de coaches?
Seminário de coach. Bota coach para falar, bota coach no púlpito. Alguns pregadores que sempre tinham abertura para pregar em Cabo Frio, hoje não pregam mais, porque entraram nessa linha de coach. Por que você não me convida mais? Eu não preciso de coach, eu preciso de profeta. Lá não é hotel para se ensinar seminário de coach, de autoajuda. Bíblia contém autoajuda, mas ela não é autoajuda. Bíblia é a revelação de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus. Mas é a geração de hoje que estão rejeitando os profetas, o ensinamento dos vossos pastores, para ficar aprendendo de doutores coach. Você não viajou 3 dias para ter seminário de autoajuda. Pastor, eu preciso da parte de Deus de uma palavra de autoajuda. Vou lhe dar. Josué capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8. Ninguém poderá te resistir em todos os teus caminhos. Não te mandei eu, se andares nas minhas palavras e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo por onde quer que você andares.